influenciador digital que sumiu com 70 milhões de reais dos clientes e agora está sendo procurado pela polícia. Um tombo gigantesco de cerca de 70 milhões de reais. A polícia continua investigando. Você tem mais um dos golpes realizados com criptomoedas. Mais um golpe envolvendo o mercado do cripto aconteceu no Brasil. Comando Vermelho e PCC levaram golpe de engomadinho do Bitcoin. Hoje você vai conhecer uma história muito louca de um homem que não enganou não apenas milhares de pessoas, mas também investidores e até mesmo as duas maiores facções criminosas do Brasil, que é o PCC e o Comando Vermelho. O que torna essa história ainda mais interessante é que esse golpe não foi pequeno. Ele conseguiu roubar mais de 30 milhões de reais somente dos criminosos, e somando com os investidores, o montante roubado ultrapassa os 70 milhões de reais. Não é à toa que ele agora está com duas facções mais perigosas do país atrás dele e com uma sentença de morte. Você está no canal Ponto de Inflexão e pode colocar o vídeo em tela cheia que eu vou te contar toda essa história. O homem responsável por todo esse golpe se chama Gustavo de Macedo Diniz, que é conhecido pelo apelido de engomadinho do Bitcoin, por ter uma vida que exaltava o luxo. Ele esbanjava muita simpatia, carisma e uma confiança inabalável, além de possuir uma habilidade de persuasão que faria inveja a qualquer político experiente. E ele soube bem usar desses artifícios para criar a pirâmide financeira chamada Baybot. Gustavo era o principal executivo de uma plataforma de investimento virtual chamada Baybot. Controlava milhares criptoativos de centenas de investidores do Brasil, Estados Unidos e Europa. A promessa da Baybot era tentadora, com retornos mensais impressionantes, variando de 15% a 25%. E como isso era possível, Gustavo baseava seu modelo de negócio principalmente na chamada arbitragem de criptoativos, um processo conhecido no mercado de ações. Nesse método, os investidores compram ativos a preços baixos e vendem em plataformas que oferecem preços mais altos, embolsando a diferença como lucro. E para conquistar a confiança de seus investidores, Gustavo frequentemente gravava vídeos nos quais garantia que seu negócio era seguro e completamente legal. Ele atraiu os investidores com a promessa de altos retornos financeiros. E as pessoas começaram a acreditar nessa promessa e toda essa mentira. E com os retornos que o esquema criminoso dava, com os retornos que o esquema criminoso deu, ele vivia um estilo de vida simplesmente luxuoso, viajando para destinos caros ao redor do mundo. E esse estilo de vida luxuoso chamava muito a atenção das pessoas. E isso contribuiu para atrair ainda mais pessoas para seu esquema. E com o tempo, a plataforma rendeu muito dinheiro para o golpista. E quando a empresa atingiu mais de 70 milhões de reais investidos pelas pessoas que acreditavam na ideia, ele fez uma coisa que gerou muita suspeita e tensão entre as pessoas que investiram na ideia dele. Em 25 de agosto de 2023, foi nesse dia que Gustavo tomou uma ação que deixou todos os seus clientes tensos e desconfiados. Ele decidiu travar todos os saques de seus investidores, deixando-os incapazes de acessar seus próprios fundos. Além disso, ele apagou suas redes sociais e eliminou todos os canais de comunicação da empresa. Da noite para o dia, Gustavo desativa todas as redes sociais, apaga canais de comunicação e desaparece. Foi de empresário de sucesso a golpista procurado em fração de segundo. Esse cara é tão cara de pau que mesmo após suas ações questionáveis, teve a audácia de gravar um vídeo. E neste vídeo, ele afirmou que a plataforma estava passando por uma manutenção e que logo voltaria ao normal. No entanto, é óbvio que era tudo mentira. E aí, pessoal, como vocês viram, as manutenções estão ocorrendo aí de maneira periódica, tá? Estão sendo executadas todas no período da noite. Mas depois contou outra história. Ele mandou uma mensagem falando que a plataforma tinha sido hackeada, que roubaram todo o dinheiro do caixa e que ele ia tentar fazer alguma coisa para tentar ajudar a gente. Depois dessa mensagem, ninguém mais conseguia falar ele. A situação fica ainda mais preocupante quando consideramos que Gustavo era muito ativo nas redes sociais, frequentemente realizando transmissões ao vivo. No entanto, após perceber que seu esquema estava prestes a ser descoberto, ele tomou a decisão de desaparecer, aparentemente fugindo em direção à Ásia, de acordo com relatos. E à medida que o escândalo foi se tornando cada vez mais público,
Gustavo acabou chamando a atenção do olhar atento da CPI. Esta comissão, formada por parlamentares, é responsável por investigar esquemas financeiros fraudulentos e pirâmides que prejudicam investidores. Diante da magnitude do prejuízo deixado pela empresa de Gustavo, estimado em 70 milhões de reais, a CPI decidiu agir. Ela apresentou 2 requerimentos que visavam convocar Gustavo como testemunha, com o intuito de esclarecer a situação em detalhes. Afinal, o interesse público exigia respostas sobre como a empresa que prometia ganhos significativos conseguiu causar tamanho estrago financeiro. E a resposta é clara: era um golpe. No entanto, a preocupação de Gustavo com a CPI é o menor dos seus problemas, dada a quantidade de pessoas e as 2 facções que ele enganou nesse processo. Além disso, surgiram notícias de que a facção Comando Vermelho teria investido na compra de moedas virtuais do engomadinho do Bitcoin, com o objetivo de lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Porém, depois de serem enganados, estão atrás de Gustavo e de outros membros de sua equipe. Imagens de 2 operadores da Baybot começaram a circular em grupos de WhatsApp, sugerindo que eles estavam diretamente envolvidos na administração das carteiras dos clientes enquanto a plataforma ainda estava ativa. Isso levou ao Comando Vermelho a oferecer uma recompensa de 15 mil reais por qualquer informação que levasse à captura dos golpistas. É importante notar que a facção deixou claro que não desejava a morte de nenhum funcionário administrativo da empresa, pois eles vivos valem mais. Por outro lado, o PCC também teria confiado dinheiro ao engomadinho do Bitcoin. No entanto, as ameaças feitas pelo primeiro comando da capital eram muito mais sérias. Um suposto membro da organização afirmou que havia muitos milhões de reais em bitcoins provenientes do caixa do PCC investidos na Baybot. Em mensagens, ele deixou claro que Gustavo estava em sérios apuros e que sua família também estava sob ameaça. Numa publicação, o homem deixa claro que a família do executivo é quem vai pagar o preço. Já põe aí que a partir de segunda-feira, se o Diniz não aparecer, a Irmandade vai visitar cada um da família dele. Tudo isso indica que Gustavo colocou não apenas a si mesmo, mas também sua família em uma situação perigosa. As facções criminosas estão observando de perto e as consequências podem ser muito graves. A situação é preocupante e só o tempo dirá como ela se desenrolará. Enquanto isso, ele deve estar em algum lugar do mundo, gastando seus milhões adquiridos através de suas enganações. Bom, e essa foi a história de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e dar like. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.